Dia de Inter e noite de decisão para o Colorado dentro do Campeonato Brasileiro. O Inter encara o Sport com um time que promete ser bastante modificado pelo técnico Ramon Dias. Alguns jogadores importantes podem ficar de fora. Eu também quero falar sobre um alvo que surge no mercado, não para reforçar o Inter dentro de campo, mas sim fora das quatro linhas. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, eu quero atualizar as últimas informações do Internacional, o Colorado que joga hoje, 6h30, contra a equipe do Sport Recife, o último colocado do Campeonato Brasileiro. Daqueles jogos, né, que de fáceis não tem nada, tenho certeza, né, que será um jogo extremamente difícil, ainda mais porque atualmente para o Internacional todos os jogos têm sido difíceis, né? Muito pelo rendimento do time, pelas escolhas do Ramon, né? E pelo elenco que o Inter montou aí, né? Cara, tenho muitas críticas para fazer para o Inter, mas tenho falado, né? Falei lá no AM Colorado durante a semana. Para mim, né, o momento da gente conversar sobre mudança, sobre troca, sobre reformulação do departamento de futebol é no dia 7 de dezembro, quando termina o Campeonato Brasileiro. E aí, ó, todo mundo tem que pegar a sua malinha e adeus. Até lá, né, eles têm a obrigação de tirar o Inter do buraco em que colocaram, né? Mas vamos falar sobre algumas situações em nome da Inter Store Beira-Rio, que está com uma promoção muito legal, gente. Na compra de uma camiseta oficial, né, seja a branca ou a vermelha, você tem desconto em calça ou moletom, né? Elas saem por R$ 99,00, gente. Peças licenciadas do Inter. A promoção vai até hoje, tá? Até o fim do dia de domingo. Então, para garantir, vai lá no Beira-Rio, se tu vai no jogo, lojas estão abertas com horário especial, ou compra online aqui no link que eu tô deixando na descrição do conteúdo. Então, comprar uma camiseta oficial do Inter, tem desconto, né, em calças ou moletons lá na Inter Store do Beira-Rio, que fica aberta, obviamente, todos os dias das 10 da manhã às 6 da tarde, com horários especiais em dia de jogos lá no Gigante, tá certo? Então vamos atualizar um pouco as informações do Inter, afinal, né, a gente sabe que o Colorado encara o Sport, né, o Inter que se vencer sobe pelo menos uma posição na tabela, visto que o Corinthians venceu o Atlético Mineiro por 1-0, então o Inter volta a ultrapassar aí o Clube Mineiro, não ultrapassa o Corinthians, que ainda permanecerá um ponto à frente do Inter, e pode encostar no Ceará, que joga contra o Botafogo, lá no Estádio Castelão também, neste domingo, 6h30. Então a gente fica de olho nesses dois jogos. E o jogo principal da rodada para o Inter também é o jogo entre Santos e Vitória, que jogam na segunda-feira, 9h30 da noite, na Vila Belmiro. O Inter torce, né, principalmente por um bom resultado do Santos, desde que, né, o Internacional também vença o seu jogo. Claro, se o Inter não ganhar do Sport, o que é uma tragédia, a gente também torce por uma vitória do Santos, né, para que as coisas fiquem piores para o Vitória, que hoje é o balizador, afinal ele é quem abre a zona de rebaixamento neste momento. Para o jogo, tá? O técnico Ramon Dias tem alguns problemas. O Alan Patrick, né, sentiu um pequeno desconforto no treino, informação do Simon Bianchini de GZH, e pode começar no banco, ou até mesmo ser cortado, mas ele treinou. Eu acho que ele vai fazer alguns testes ainda nesta manhã de domingo, e não dá para descartar a presença dele no jogo. O Bruno Henrique deve ir para o banco de reservas, assim como o goleiro Antony, que também deve começar a partida entre os bancários, certo? Então vamos lá, qual é a projeção, tá, de time do Internacional? Tem o goleiro Ivan, né, tendo esta possibilidade de receber uma oportunidade no time titular, 3 zagueiros, Vitão, Juninho, que entra no lugar do Vitor Gabriel, que não joga por conta de contrato, e há uma possibilidade do Cleiton Sampaio aparecer na zaga, com o mercado sendo preservado por questões de desconforto. Mas vamos botar essa dúvida entre Sampaio e Gabriel Mercado. Bruno Gomes abriria o meio-campo junto do Thiago Maia, tomando a posição do Bruno Henrique. E aí os dois alas, Bernabé e também, né, o Brian Aguirre. Aí na frente, se não jogar o Alan Patrick, joga o Borré. E aí seria Borré, o Alan Patrick, Vitinho e Carboneiro. É o provável time do Internacional. Então no pique, Ivan, Vitão, Juninho e Cleiton Sampaio, na tendência. Aguirre, Bernabé, os alas, Bruno Gomes, Thiago Maia e Borré ou Alan Patrick, Vitinho e Carboneiro. É a provável escalação
do Internacional. Lembrando que o Inter só deve divulgar a lista de relacionados para o confronto a partir, né, do meio-dia deste domingo, tá certo? Quero falar também, gente, sobre algumas questões aí envolvendo o mercado de transferências do Inter para o próximo ano. Afinal, gente, o Internacional está acompanhando de perto a situação de Fabinho Soldado, que hoje é o executivo de futebol do Corinthians. Fabinho Soldado, para quem não lembra, campeão da Libertadores com o Inter em 2006, campeão do mundo, né, cara que veio, né, para ser reforço naquele Inter de 2006, foi expulso na final no jogo de ida lá no Morumbi da Libertadores e depois, né, ingressou na carreira do futebol. Para quem não lembra, tá, o Fabinho Soldado começou a sua trajetória como um gerente de futebol do Bom Sucesso do Rio de Janeiro, passou pelo Bangu, né, como executivo, chegou a trabalhar no Anápolis e no Tupi, né, antes de chegar no Flamengo, que foi onde ele se destacou. Em 2017, tá, ele entra para o departamento de scout do Flamengo e em 2021 foi promovido a um gerente de futebol, onde ficou até janeiro de 24, quando foi anunciado como executivo de futebol do Corinthians. O Inter já tentou o Fabinho em outras oportunidades, tá? E nunca deu certo. Agora, gente, o Inter está preparando uma reformulação no departamento de futebol para 2026. Isso inclui, né, a saída do José Olavo Bisol, da vice-presidência de futebol, do André Mazzucco como executivo, o D'Alessandro provavelmente também, né, não deve permanecer, mas ainda é incerto. E de qualquer forma, o Fabinho é um dos nomes para ingressar no departamento no ano que vem. Mas tem uma questão importante. 2026 é um ano eleitoral para o Inter. O que isso significa, tá? Então, há muitas incertezas. Vamos lá, o Inter vai tirar o Bisol da pasta do futebol, vai ter que estatutariamente colocar um outro vice-presidente. A gente sabe que essa pasta da vice-presidência de futebol ela é muito cobiçada porque ela é muito visada, para o bem e para o mal. Vamos lembrar que na primeira eleição do Inter em 2020, agora recente, né, quando o presidente Alessandro Barcelos foi eleito, né, como pela primeira vez, lá contra o José Aquino Flores de Camargo, o Barcelos ganhou uma notoriedade, né, por ser o vice de futebol. Teve toda aquela boa relação com o Cudê, o Inter estava liderando o campeonato, ele saiu quando o Inter era líder e aí descambou quando ele saiu, tanto que foi eleito, né, e o movimento Intergrande, que era o movimento do presidente Marcelo Medeiros naquela oportunidade, não lançou nem candidato para ir para o pátio, né, quem foi o Dr. Guinter Spode, que acabou perdendo em primeiro turno. Então, todos esses movimentos em ano eleitoral são muito delicados, mas há, né, muito provavelmente, uma reformulação vindo por aí e o Inter, né, está de olho no Fabinho Soldado. O Inter também deve fazer reformulações dentro do CAPA, Centro de Análise e Prospecção de Atletas, né, que tem, né, o ano de 2025 como um resultado insatisfatório nas buscas que o Inter fez aí dentro do mercado de transferências. Então, é algo para a gente ficar de olho. Reformulações devem estar a caminho, tá certo? Não esquece, gente, que esse conteúdo aqui no canal em nome da KTO, kto.bet.br, lembrando que você tem a chance extra para palpitar, né, nesta rodada do Campeonato Brasileiro. Estou fazendo aqui, ó, a minha acumulada, né, do Brasileirão. Inter ganha o jogo de hoje, menos de 3,5 gols no jogo. E vou botar, gente, um jogador aqui para marcar a qualquer momento. Eu acho que hoje nós vamos ter gol de Johan Carboneiro. Isso aí deu uma odd de 9,50. E tem lá, né, a chance extra da KTO. E eu vou palpitar, né, nesta oportunidade do Internacional vencer o jogo, tá? Odd 9,50, chance extra, 42,50 o ganho potencial. Então, vai lá, palpita, kto.bet.br, lembrando que é uma casa para maiores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Combinado? Chegou até o final? Deixa aquele like, te inscreve no canal para a gente seguir crescendo aqui no YouTube e aumentar, né, a nossa comunidade de colorados. Como eu sempre digo, né, tem muitas novidades para vir aí no canal no ano que vem, né? Tô preparando muitas coisas, eu conto, obviamente, com todos vocês. Tá certo? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!